Paz, GP, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou a Amanda. Eu sou a Laís. E hoje a gente está com o tema de ações sociais com a nossa convidada Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, a paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz. Vai ser ótimo, gente. A Cris, a gente estava falando agora há pouco. Quando vem o tema, a gente também pensa muito nela, porque a Cris tem se movimentado bastante. E o mais legal é que tem levado outras pessoas também a se movimentarem, a se envolverem com isso também, né? Ensinando. Sim. Isso é muito bom. Igual quando fala dos dons... Já comecei falando aqui, ó. Né? Igual quando a gente fala dos dons ministeriais, também são para igreja, né? Então, você... Eu vou falar por mim, né, Cris? Quando eu fiz aquele teste, o meu evangelismo deu quase zerado, né? Mas não quer dizer que eu não vá evangelizar. Sim. Só que é bom que quem é evangelista vai e nos ensine como evangelizar, né? Nos dá ajuda, né? Sim. Então, ter você aqui com a gente vai ser muito bom também para levar outras pessoas a enxergarem de outras formas e também nos auxiliar com a bagagem que você carrega. Muito e obrigada. Com a unção que você carrega. Amém. Eu fico muito feliz de me enxergarem dessa forma, porque para mim é muito natural. Então, eu que agradeço a oportunidade, porque eu acredito que é uma porta que se abre para outras pessoas, né? Para elas terem um entendimento maior sobre este tema. E quando eu recebi o convite, eu fui me aprofundar um pouco mais. E aí eu entendi algumas coisas que também para mim não eram tão claras. Então, acho que vai ser bem interessante essa conversa. Vai ser edificante. Amém. E isso que a Laís falou é um ponto muito importante. Não é porque o chamado pessoal, por assim dizer, de uma pessoa é, por exemplo, pastoral, que ela não vai exercer evangelismo. O evangelismo é um chamado geral para os cristãos e de pregar. É importante esse ponto. E, Cris, conta um pouquinho pra gente, pra iniciar. Vamos começar dos primórdios. Como foi o seu processo de conversão? Eu amei ser chamada para um GPcast, da rede de jovens, mas eu não sou tão jovem assim, né, gente? A minha conversão aconteceu há 18 anos atrás. Então, e foi numa rede de jovens. Então, Foi aqui? Foi aqui na Cristo Salva. Eu cheguei há 18 anos atrás, o culto era jovens e adolescentes, acontecia no Manaim. E o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu pisei e falei, é aqui, meu lugar. E aqui estou, gente. São 18 anos. E aí? E no início eu me converti assim de uma forma aos 24 anos. Então, para mim foi um choque, assim, uma conversão mesmo. Eu ia numa direção e tudo mudou para mim, né? Do dia para a noite. Não foi uma conversão que aconteceu aos poucos, né? O Espírito Santo veio realmente sobre a minha vida e do dia para a noite eu passei a ler a Bíblia, passei a ter entendimento e eu já vim com esse espírito evangelista, né? Então, eu queria pregar, eu queria, né, falar do amor de Jesus, aquilo que estava acontecendo comigo, aquela transformação interna. E eu me converti em agosto, em setembro eu passei pelo encontro, e em maio do outro ano eu batizei. Então, assim, a escola de líderes aconteceu após o meu batismo. Eu queria só, pode aproximar um pouquinho. E aí foi assim, foram coisas que foram acontecendo em seguida, assim, muito em seguida na minha caminhada cristã, que me ajudaram, assim, foi tipo uma mola propulsora. Então eu me converti, logo estava ali no encontro, foi muito profundo para mim, realmente me tratou assim em todas as áreas da minha vida de uma forma incrível. E eu sentia cada vez mais que era aqui, né? Então, só vinham as confirmações. Logo que eu iniciei a escola de líderes, já iniciei uma célula. Então, era pra mim assim... Você liderava? Liderava a célula, gente. Era algo assim incrível. E muitas vidas vinham na minha célula e se convertiam. E eram pessoas assim de todos os tipos.
classe social. Uma vez eu lembro de ter recebido um grupo de punks, assim, foi uma coisa muito, é verdade, tipo, de preto, com aquele cabelo, assim, arrepiado e tal. E eu achei muito legal, porque eu não sou assim, eu sou mais conservadora. Mas as pessoas com quem eu alcanço, que eu falo de Jesus, são todos os públicos. Então ali eu entendi. Uau, eu tenho esse dom de falar com as pessoas, né? E é engraçado, porque da mesma forma que eu trato a faxineira da empresa, o porteiro, eu trato o presidente da empresa. Hoje eu auxilio a direção, né, a alta gerência. Então, para mim, assim, eu tenho livre acesso em vários lugares. E para falar de Jesus, assim, eu sempre tive essa facilidade, tanto para as pessoas mais simples, quanto para pessoas, assim, com uma graduação maior e com um maior entendimento, né? Então, é lindo, né, ver o agir de Deus, deixar Deus te conduzir. Eu admiro muito, muito. Nossa, não faz ideia que você fala. É só um pouquinho mais de porcentagem, por favor. Claro, né? Foi o que a Amanda falou, não deixa a minha responsabilidade também, mas eu vejo muito claro, assim, que uma pernada sua é 20 minha, é um pouco mais difícil, assim, mas pode acontecer. E aí, os seus olhos já apontaram para as ações sociais. Sim. Desde início, sim, desde pequenininha, antes de você se converter, ou foi mais depois? Você falou? Eu acredito assim, nós temos o exemplo que nós carregamos na nossa vida. Então, uma vez eu ouvi sobre isso, como os muros, né, de Jerusalém. Quando Neemias foi reconstruir, ele não usou novas pedras, ele usou as mesmas pedras para reconstruir os muros. Então, quando eu vim para Jesus aos 24 anos, já tinha vivido muita coisa. E eu acredito que o Senhor, ele ainda utiliza dessas situações, né, de coisas que aconteceram na minha vida e que aconteceram após a minha conversão também, para edificar o meu ministério. Então, nada é perdido. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tudo que aconteceu comigo, o que eu vou fazer com essa bagagem? Você vai usar no seu ministério. Então, é através daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos, que nós vamos edificar o nosso ministério. Então, na minha vida, antes de Cristo, eu venho de uma família muito conservadora, uma família que já tinha esse perfil de auxiliar as pessoas. Então, eu vi muito isso na minha mãe, eu vi isso, né, com o meu avô, então, assim, exemplos na minha família incríveis, assim. Então, eu trago isso comigo. Não é algo que, lógico, que a gente tem a iniciativa, né? Essas coisas são coisas que nós desenvolvemos durante a caminhada. Mas isso eu tenho muitas lembranças de ser criança e separar as minhas coisas para a doação. Isso é algo que já me marcou na minha infância. E eu trago para a vida adulta. Eu ensino a minha filha. Ela já olha. Ela já olha, já participa. E depois, quando você se converteu, aí, eu não sei se faz um tempo eu não estava aqui, se já tinha algum ministério voltado para isso, ou não via, mas você via uma necessidade e começou a se envolver mais depois. Então, quando eu me converti dentro da rede de jovens, eu me vi assim, eu não sei cantar, eu não sei dançar. Eu me vi assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, me direciona, Senhor. E eu assim, via a célula como algo assim que eu me dedicava muito. Estava em todos os cultos, mas eu sentia a necessidade de fazer algo mais. Foi quando a Teca, que era uma antiga liderança, ela me entregou o Ministério de Teatro. E assim, mas eu acredito assim, acho lindo, né? Nós fazemos os ensaios, fazemos os preparos, chegamos aqui na igreja e ministramos, né? Abrimos um tempo de consagração, tem um tempo de oração, tem um tempo de jejum, e chegamos aqui e ministramos algo que vem da parte de Deus. Mas eu sempre acreditei que existe algo mais que você tem que fazer. Eu acredito assim, não que não é o que nós cremos, né? Que a fé não é por obras, né? Mas se eu tenho Cristo dentro do meu coração,
é um tesouro que não é para eu guardar as 7 chaves dentro do meu coração. Eu tenho que derramar sobre as vidas. É o meu pensamento. Então, eu sempre penso naqueles que são menos favorecidos, que não têm acesso. Então, sempre pensei. Quando isso foi há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu fui durante 8 anos líder de jovens. Então eu levei o pessoal, eu levei para orfanato, a gente fez uma ministração de teatro no orfanato. A clínica que hoje eu estou atuando mais com a clínica de reabilitação. Levei o pessoal lá também, várias pessoas depois continuaram, fizeram outros trabalhos a partir deste. Foi muito legal. Então eu vi assim, nós íamos até os perdidos, aos menos favorecidos, pessoas que estão reclusas, pessoas que estão à margem da sociedade. E nós tínhamos ali um tesouro incalculável que nós repartíamos e todas as vezes que nós fazíamos esses trabalhos, saímos de lá mais cheios do que quando nós chegamos. Então, o reino Exatamente. Eu acho que a matemática do reino ela é interessante, porque você reparte, você tem mais, quando você perde, quando você ganha, é algo assim que é incabível no mundo, né? As pessoas olham e falam, meu Deus, isso... Mas para nós é algo assim que que nós que conhecemos a Cristo na intimidade, isso é tão lindo. Né? Então, para mim, sempre fez sentido você ter, sim, o seu ministério dentro da igreja e fora você levar a Cristo de alguma forma. Eu sei que nem todos têm essa habilidade, que é o que as pessoas falam para mim. Elas falam, Cris, mas eu tenho vergonha, Cris. Por isso que existem várias formas de você fazer uma ação social. Não existe uma forma. E também você... ir atrás de pessoas que estão fazendo pra você também aprender, saber mais, se inspirar. E foi o que eu falei um pouco no início. Muitas pessoas, muitos jovens eu tenho visto que estão indo... uma procura assim, incrível. Acho que é um avivamento, né? As pessoas falam, meu, eu posso. É simples, porque... Sim, eu vi muito isso. Porque, assim, quando eu te conheci, já vi você... Assim, já foi de cara. E você mostrou de uma forma simplificada, tipo assim. Não é difícil. Não é difícil. Não é uma coisa inalcançável, sabe, tão desafiador. É desafiador. Sim. Com certeza. Mas digo de, tipo... eu choro muito. Você não pode dificultar. Você simplificou de uma forma de... Vamos lá. Você quer? Então vamos lá agora. Bora. Então bora. Você simplificou de um jeito muito bom, que tem sido um exemplo mesmo. Quer falar, amiga? Mas aí nesses lugares, nos lugares que você tem ido hoje, você tem levado o pessoal, né? Você tem chamado um pessoal, quem tá interessado, você chama pra estar junto. E aí vocês vão lá e como que é? Conta um pouquinho de como tem sido, né? Eu passei um tempo, aconteceram algumas coisas na minha vida durante esse período, e eu fiquei um tempo sem me envolver com nada, nem ministério, nem nada. E ano passado eu retornei com tudo, assim, né? E quando eu retornei, quando eu pisei aqui novamente, falei assim, não, eu agora estou corpo e alma, e o Senhor, eis-me aqui. Foi algo assim... Eu com Deus, na minha casa, uma experiência sobrenatural que eu vivi, cheguei aqui e fiz essa oração, uma simples oração. E desde que eu fiz essa oração, Deus tem feito coisas tão incríveis, assim, no sentido de me conectar com pessoas. Nessa nova fase da minha vida, eu tenho vivido isso. Eu estou me conectando com pessoas. Então, eu trouxe a Heloísa para a Rede de Juniores, me conectei com o Sidão e com a Cris. E foi assim que eu entrei na Rede de Juniores. E passei a trabalhar com eles e logo eles falaram, Cris, trabalha com teatro com a gente. E assim, novamente, estou trabalhando com teatro. E novamente, fui convidada pela igreja para trabalhar com teatro na cantata junto com o pessoal do coral. Então, já tem mais essa conexão com o pessoal. E
eu e o meu coração, assim, eu sei que eu tenho um ministério dentro da igreja, mas eu sempre aprendi que a nossa caminhada com Cristo é como um avião. A minha asa dentro da igreja, a minha asa fora da igreja. Então, eu comecei a fazer esses movimentos. Eu fui conhecer quais eram as ONGs próximas aqui. E eu fiz esse movimento. Então, eu fui em orfanatos. Na empresa que eu trabalho, eu me conectei com o pessoal que a gente criou um comitê solidário. Que legal. E na minha empresa eu não posso falar, eu tenho assim, nós temos uma política muito severa de não falar sobre religião. Então, eu não falo sobre religião. Mas já foi um avanço. Mas, assim, foi algo inédito para eles. Porque nós fizemos muitas coisas. Muitas coisas. E sem falar de religião. E aqui na igreja, as pessoas que me viram, né, indo para esses lugares, começaram a me procurar. E, não, Cris, eu estou com você. Vamos juntos. E é engraçado que um vai convidando o outro. E são essas conexões que eu tenho dito. E essas conexões são pessoas, assim, incríveis. Que o Senhor, eu creio nisso. Porque tudo que nós fazemos é inspirado pelo Espírito Santo. Então, cada conexão nova que acontece, por exemplo, a Gabi, que ela esteve aqui com vocês, né? Ela tem a célula dela. É enorme a célula. A gente foi em junho para casa de recuperação e ela levou, assim, não apenas os adolescentes, mas levou também os pais. E através dessa conexão com os pais, criaram novas conexões. Então, amanhã, né, sábado, eu vou estar indo com o pessoal do coral, por causa de uma conexão que foi feita com os jovens em junho. Então, eu não... E assim, quando eu orei para o Senhor, me direciona, né? Porque ano passado eu fiz várias ações em vários lugares, mas eu gostaria de centralizar. Então, o Senhor me direcionou para, de todas as que eu conheci, ficar com essa clínica de recuperação. E eu só coloquei datas. Só falei assim, Senhor, eu tenho essa agenda. Segundo sábado do mês. Eu tenho esse sábado de manhã disponível para o Senhor. E orei e abençoei. E a partir disso que vieram as pessoas me procurando. Então a Gabi me procurou. Houve um outro grupo que me procurou no mês passado. Agora amanhã, pessoal do coral. E são pessoas assim que o Senhor tem me mostrado incríveis. Estão fazendo assim... Elas se sentem, que elas me falam, né? Cris, eu estou me sentindo assim, tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de Deus, eu tenho tanto que eu não imaginava que estava tudo aqui. Porque quando você chega perto, né, dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, você percebe o quanto você é abençoado. Só nesse momento. Porque é engraçado, você acorda, o Espírito Santo está lá, você vai trabalhar, você faz as suas coisas, você vai para a escola, você tem a sua atividade. E se você não se der conta, você entra no automático. E essas ações, eu falo por mim, quando eu tenho isso muito forte para manter na minha rotina, para que eu possa lembrar, né, disso, que está aqui, que eu tenho muito mais para oferecer do que aquilo que está nos meus olhos. Porque quando eu chego lá e, enfim, agora eu vou falar o que nós fazemos lá. Nessa clínica eu tenho liberdade total, porque é uma clínica evangélica. Então, quando nós vamos lá, nós levamos a palavra, conheço a pastora já tem 15 anos, então ela me dá liberdade total para fazer teatro, para fazer dança, para fazer o que eu quiser. E então eu levo uma palavra, dou oportunidade para alguém, dependendo do grupo que vai comigo. Se eu conheço a pessoa e tudo mais, eu também dou oportunidade para a pessoa levar uma palavra. E nós levamos as doações e levamos o café e tomamos café com elas. E assim, é algo incrível, porque nesses momentos tem a partilha. É um momento de mesa, né, que nós falamos.
E nesses momentos que acontecem os grandes acontecimentos, que a gente faz aquela troca, né? Do sorriso, de olhar para uma pessoa que não recebe visita há meses, que está ali e foi retirada das ruas e de repente está orando por um sabonete e a gente trouxe esse sabonete. Está orando por um desodorante e a gente trouxe esse desodorante como resposta de oração. Você não tem ideia do que como elas ficam assim, agradecidas. E você olha, você fala, meu Deus, né? Nessa reação. Eu abro meu armário, eu tenho um sabonete. Eu abro meu armário, eu tenho um desodorante. Tão normal, né? Não é tão básico. Você fala assim, mas isso é tão básico. Mas existem pessoas nesse exato momento que gostariam, que estão orando por um, que não tem. Então, são essas oportunidades que você vê assim, meu Deus. E não é só isso, não é uma troca, né? Quando você leva Cristo para alguém, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu estou falando agora como evangelista. Quando você leva Cristo para alguém e você vê os olhos dela se abrindo para Jesus na sua frente, porque você tá ali com ela, junto com ela, ensinando, pregando, e ela fala, uau, é isso. As escamas Meu caindo. Deus, isso me alimenta. É o meu alimento, o meu salário. Porque assim, existe todo um trabalho por trás, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas Cris, não é desgastante e tudo mais? Eu digo que não. Que eu sinto revigorada por esse trabalho. Me sinto assim, renovada. É desgastante? Sim, eu não vou falar que não é cansativo. É muito cansativo, porque você tem que fazer todo um preparo. Não é assim de qualquer jeito, né? Quando você está levando a mensagem de Cristo, eu pelo menos, eu tenho uma convicção de que você tem que estar realmente em consagração, em renúncia, e assim, e quando você está levando o amor de Deus para as pessoas, as coisas começam a acontecer na sua vida, assim, às vezes levantes, contrários, e então é uma consagração ainda maior quando você está intercedendo pelas pessoas e levando a cura, a libertação. Porque é fato, todas as vezes que eu faço uma ação, que eu faço um movimento, que organizo pessoas para isso, sempre tem as pessoas contando testemunho de cura, de libertação, de rendição, de reconciliação com Cristo. É muito lindo, gente. São testemunhos de todos os lados, assim. Você falando, eu senti da gente valorizar o ordinário também, né? Quando a gente vai de encontro, que aí a gente fala, nossa, sim, como o ordinário também é tão precioso, né? Sim, e a gente fica no tédio, né? Teve alguma experiência que você teve um versículo rema, uma palavra rema para seguir? Sim, eu tenho um versículo que está em Salmos 37, 4, 5. E ele fala assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O versículo 4, quando ele fala deleita-te, é descansa. E esse descansa, para mim, que sou muito ativa, é algo que, o Senhor, até hoje ele trabalha no meu coração. Porque o descansar no Senhor é algo assim, para quem tem um coração muito agitado, né, que tem muitos planos, que tem, é muito difícil. Você compreender que Deus está ali te suprindo em tudo, né? Então, até hoje, assim, são 18 anos e eu leio esse versículo, ainda tenho muitas revelações dele para minha vida. Sobre coisas que eu ainda preciso aprender e coisas que eu preciso ainda trabalhar no meu coração.
E eu sou confrontada pelo Espírito Santo todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu acordo e aquela coisa, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje, né? E aí eu, mesmo no trabalho, como eu comentei, não posso falar, né? Mas assim, eu vou adicionando todo mundo do meu trabalho, nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu posso. Aí já bota um versículo bem grandão lá na bio. Então, e aí as pessoas, né, elas acabam acompanhando meus trabalhos dentro da empresa, fora da empresa, e muitas delas me apoiam. Então, é muito interessante falar assim, sobre que é muito amplo, é um assunto muito amplo, envolve muitas coisas. Eu faço as ações para edificar a minha vida, porque eu acredito que isso me mantém cristã, afiando, sabe? Sendo afiada, sendo moldada cada dia. E também como algo para levar Jesus para as pessoas. E às vezes as pessoas vão se converter. Às vezes não, acho que na maioria das vezes. As pessoas vão ver Cristo em você e é mais fácil elas se converterem dessa forma do que você chegar tentando evangelizar com palavras. Por exemplo, essas pessoas do seu trabalho. Sim. Se você estivesse chegando com palavras, falando diretamente, talvez por algum preconceito, a pessoa fosse falar, revirar o olho e falar, ai, crente, lá vem. Mas dessa forma, é até bom que a empresa não permita que você vai atraindo pelo exemplo. A pessoa vai se encantando com as ações sociais e vê, da onde tá saindo isso? Por que essa pessoa é assim? Por que a Cris tem esse jeito dela? É uma ótima forma da pessoa conhecer Jesus. E você não dar o testemunho, mas você ser o testemunho vivo, né? Uhum. E isso das obras, eu sei, né? A salvação não vem por obras, mas as nossas obras atraem pessoas, né? Sim. Porque o mundo não tá esperando bondade, Não. assim, então, não tem. Na verdade, as pessoas não encontram, né? Não tem, é um amor que ruim. constrange. E aí, quando a gente vem com essas obras, constrange. E aí assim, atrai. É algo... eu me sinto constrangida também, porque a forma como as coisas acontecem, elas são... É incrível, porque às vezes eu tô contando uma experiência minha e assim, eu não sei se eu consigo passar tudo aquilo que eu tô vivendo. Porque assim, quando eu vejo uma pessoa que me procura e fala assim, Cris, eu me sentia tão morta, tão fria dentro da igreja, e de repente o Espírito Santo me avivou, porque eu posso fazer algo, como você disse no início, é simples, é fácil. O simples fato de eu ir no meu guarda-roupa e separar uma blusa de frio, porque acabou de cair a temperatura, poxa, esse mover-se com compaixão se iguala às atitudes de Cristo. Eu tenho sido confrontada pelo Espírito Santo no sentido assim, você é cristão ou você é discípulo? Porque o cristão é aquele que crê. Então, muitas pessoas acreditam em Cristo. Muitas pessoas vêm à igreja todos os finais de semana e professam sua fé. Mas e um discípulo de Cristo? Como ele é reconhecido? Né? Então, eu quero ser uma discípula de Cristo. Eu quero, onde eu estiver, as pessoas olharem para mim e falarem assim, ali tem uma pessoa que conhece e que fala de Jesus, não de um Deus que ela não convive, né? Ela fala de um Deus com intimidade, um Deus que ela conhece e que ela consegue apresentar ele para outras pessoas, como o melhor amigo. Então, eu tenho vivido essa tem sido a minha vida, eu tenho pensado desta forma. Eu quero ser uma discípula de Jesus, né? Então... E é o nosso propósito, né? De conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Não tem como a gente fazer conhecido alguém que a gente não conhece. Sim. Nossa, que precioso, Cris. Meu Deus, muito bom. É muito precioso. Só que assim, a gente falou, né, de simplificar, mas eu acredito que tem os seus desafios também. Sim. Você falou de que leva um tempo para preparar, se dedicar, planejar. Sim. Mas lá tem alguns desafios de alguém, às vezes, expor algo que te choca, ou como reagir lá na hora. Quais são os desafios também?
durante as ações? É. Ah, gente, eu acho que isso é tão lindo quando você tá assim, motivado no sentido assim, você se encheu do Espírito Santo. Você tá com aquilo assim, você orou, você chorou por aquelas vidas, você entendeu que é uma alma preciosa para o Senhor, o Espírito Santo vai à frente abrindo o caminho. E aí, quando você chega, por exemplo, na clínica de reabilitação, que eu ouvi um comentário assim, os que me chocam são os preconceitos. Ai, Cris, eu não vou porque eu não tenho estômago. E eu olhei assim, não tem estômago? Eu fiquei pensando, falei, o que será que a pessoa pensa que é ajudar alguém que está em situação de vulnerabilidade? Talvez, eu não julgo, porque assim, cada pessoa tem uma visão, precisa de uma conversa melhor, eu explicar melhor, tem um momento a mais. Mas eu sei que acontece, assim, das pessoas terem 1001 imagens, filmes na cabeça, né, vozes da cabeça, que não é do Espírito Santo, sobre alguns temas. E quando está frente a frente com uma alma preciosa do Senhor, ela vai ver que não tem nada, não existe. Aquele abismo que parecia que existia entre você e a pessoa não existe. E aí você está ali. Por exemplo, quando eu vou na casa, né, nessa casa que é evangélica, todas elas me recebem com um abraço, com um sorriso. Que bom que você veio. E não pelas coisas que eu estou levando, porque elas nem têm acesso. A pastora, ela faz assim, nessa clínica é dessa forma. Ela recebe as doações, ela faz a separação, e aí ela encaminha para quem está precisando. Então, elas nem sabem o que eu levo ou não levo. Elas sabem assim, por exemplo, vai ter um café da manhã, vai vir um pessoal diferente, é uma oportunidade, né, da casa ser conhecida e tudo mais. Mas o que elas querem de verdade é um abraço, sabe? E isso, assim, eu acho tão lindo que quando a gente chega lá e elas vêm ao teu encontro, é lógico que na casa elas são ensinadas a não terem, assim, contato, né? Então, elas seguem, assim, em silêncio, em espírito de oração. Então, elas ficam, assim, 9 meses. E quando tem o dia da visita, é o dia que elas podem conversar e que elas podem expressar. Então, é um dia de muita alegria para elas. Em outros lugares que eu já fui, no caso de que você não tem essa abertura religiosa, é mais difícil, né? Por exemplo, que eu fui em Várzea Paulista, tem uma casa temporária e para crianças que sofreram algum tipo de abuso, elas são retiradas das casas e ficam nessa casa temporária. E aí eles abrem um processo jurídico, ou a criança volta pro lar, ou ela volta pro família, ou ela vai para adoção. O último estágio é ir para adoção. Então, nessa casa foi assim, mais difícil no sentido de as crianças estão ali e você não pode sair perguntando o que está acontecendo e tudo mais. Então, ali foi mais difícil, né? Você olhar para aquelas crianças, mas eu fui com aquele pensamento: eu tenho a cura comigo. Eu tenho o que pode preencher o coração delas. Então, se de alguma forma a minha presença for uma semente no coração dessas crianças, eu já estou feliz. Mas você tem que ir preparado, né? Porque são histórias, assim, às vezes você não é orientado a perguntar, mas elas querem te falar o que está acontecendo, né? Então você tem que ficar ali naquela posição. Então tem que sim ter um preparo, não pode ser de qualquer jeito. Por exemplo, nesse dia que eu fui até Várzea, eu levei o pessoal da empresa. E a gente teve uma conversa antes com a psicóloga, e ela disse: olha, gente, não perguntem, né? Tem aquela... E teve uma pessoa que fez a pergunta. Parece que... Então assim, é muito delicado como que eu trato isso? Eu penso que o coração do outro é um território sagrado.
Então eu não vou de qualquer jeito. Não vou perguntar para qualquer pessoa. E não é só porque ela está em estado de vulnerabilidade. Para os meus amigos, para as pessoas que estão próximas a mim. Se elas me procurarem, me contarem, é uma coisa. Mas eu ir até elas e investigar, porque a pessoa ela revive a dor. Quando você pergunta para uma pessoa sobre a dor dela, ela revive. O cérebro ele não distingue se é passado, se é presente ou futuro. O cérebro para ele é todo o tempo, é agora. Então, se você falar para ela sobre uma dor que ela viveu, ela vai reviver aquela dor. Se ela não processou a dor, né? Se ela não tem Cristo, principalmente se ela não tem Cristo, ela vai reviver novamente. Então, essa questão da ação social, de fazer ações sociais diretamente com as pessoas, né, ter esse contato, você tem que ter esse coração. Você está num território sagrado. E muitas vezes o que você falar e as suas atitudes podem definir assim, uma ferida que é irremediável. Ou a cura. Então, eu sempre penso, né? Sempre vou pela cura. Deus me usa como instrumento de cura. Mas você falou, e eu já cometi esse pensamento de... não é pra mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que realmente, assim, às vezes a pessoa vai me contar algo, eu vou chorar involuntariamente, tipo, tentar se segurar o máximo, mas vai escorrer sozinho. E aí eu ficava pensando, mas aí eu vou, e aí a pessoa não quer, no caso, quando não tem a vertente da religião, né? Sim. Aí a pessoa vai contar e eu não vou conseguir conter, e não é isso que ela tá esperando, às vezes ela quer um acolhedor, não lágrimas, né? Tipo... A pessoa vai ficar pior do que está. E aí eu já cometi isso mesmo. E até como uma desculpa de não vou para missões, não vou para evangelista, porque não é para mim, né? Ou porque eu vou fazer de uma forma ruim, ou que uma forma que não vá edificar, né? Não vai trazer a cura, só vai trazer, né? Enfim. E eu acho que isso, não sei, eu acho que não sou só eu que passa por isso. Mas, então, o que você falou é da gente se preparar antes e por esse caminho da cura mesmo, de você falar assim, não... Você tem que entender quem você é. Você tem alegria, então você carrega a alegria também, Sim. né? Então, você derramar, assim, mas é um preparo, né? Tem que... E, assim, o que existem lugares que eu ainda não fui. Por exemplo, eu tenho um desejo imenso de ir na prisão. E aqui em Itupeva tem uma cadeia feminina e tudo mais. Eu ainda não fui. Mas, por exemplo, esse já é um lugar, por exemplo, para mim já é um lugar, um patamar maior do que das experiências que eu já tive hoje. Não que eu não tenho coragem, não é isso. Eu entendo que tem que ter um preparo. E eu não vou simplesmente bater ali na porta da delegacia e falar, olha, eu quero fazer uma visita, sabe? Não é assim. Então, existe um preparo. Por exemplo, essa pastora que eu vou na clínica, ela visita. Ela falou que não faz isso há muito tempo. Mas é uma pessoa que eu sei que ela pode me ensinar. Pode abrir essas portas. Entendeu? Então, se você tem o desejo, eu quero muito fazer algo, não sei o que, nem por onde, comece aprendendo. Comece estando próximo, né? Conversando com as pessoas que fazem isso. Então, você já vai tirar várias dúvidas do seu coração. Porque ninguém nasce sabendo, eu sempre falo isso pra minha filha. Não, às vezes ela exige muito dela, né? E ela só tem 12 anos. E eu falo, você não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. Então existe um processo de aprendizagem. A gente precisa estar próximos daquelas pessoas que, poxa, não é no evangelismo? Quem que é a pessoa que, sabe tudo de evangelismo? É no pastoreio? Quem que é a pessoa que me inspira como pastor? E assim você vai caminhando, né? E vai recebendo e vai entendendo. Poxa, eu preciso melhorar nisso. Eu não tenho uma fala. Poxa, eu preciso... Enfim, à medida que você está próximo de uma pessoa que tem um conhecimento... Que você entende que ela tem um conhecimento maior, uma experiência maior, você olha para você e fala, eu preciso trabalhar isso. Então, o se lançar, assim, eu não recomendo para ninguém, vai lá e faz, né? Eu, por exemplo, eu fiz as coisas que eu fiz, chamei as pessoas porque eu já conhecia. São lugares, eu visitei lugares que eu já conhecia, pessoas que abriram as portas para mim. Então, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, nesse sentido, o meu conselho é,
Busque alguém que tenha mais experiência, tenha o desejo, tenha vontade de conhecer. Busque alguém, né, que possa te orientar nisso, né? Na igreja a gente tem tantas pessoas que pode te orientar, né? E tem a Cris, gente. Ó, pode me procurar nas redes sociais, eu vou amar falar, amo falar sobre isso. Qual que Já é o deixa seu? seu Cris arroba. Romeira, né? Isso. Direto, assim. Cris _Romeira no Instagram. E Gente, Cris só de Romeira no vocês Face. seguirem, vocês já vão acompanhar. E aí, tem a outra questão também. Então tá, eu não me sinto pronta ainda pra ir. Certo. Vou caminhar com alguém, estar próximo de alguém pra aprender, mas eu posso doar, né? Sim. Você não, né, não te impede nada disso. Então, também, a Cris, ela sempre publica, né? Sim. Como pode ajudar? Às vezes, quando é com um Pix, né? Quando é com dinheiro, mas também, a maioria das vezes é... O que eu falo? Porque as pessoas hoje, elas não têm tempo. Então, eu nunca falo assim, tô aqui o meu Pix. Eu nunca falo dessa forma. Eu sempre falo assim, olha, gente, pode ser o que você tiver na sua casa, o que você tá aí disponível para você. É o essencial. A gente tem que aprender a viver com o essencial e não com os excessos. Existe uma blusa lá na sua casa com mais de 20 anos. Peraí, gente. Né? Acho que... Não usa, né? Só sempre deixa guardada, vai que tá um guardada dia... pra quê? Pra que dia momento? O dia nunca chega. Esse dia nunca chega. Então, quando você começa a revisitar as suas coisas, poxa, eu tô acumulando coisas, eu tô consumindo coisas, enquanto existe nesse exato momento pessoas que não têm nada. Então, às vezes eu fico chocada, assim, né? Eu não sou contra as pessoas consumirem, viajarem. Eu não sou contra isso. Eu acho que existe, vamos dizer assim, uma vez eu ouvi uma definição sobre salvação muito interessante. A salvação é como uma piscina. E existem aquelas pessoas que vão molhar os pés na borda da piscina. Elas estão salvas? Estão. Elas estão ali, no raso, molhando os pés. Tem outras pessoas que vão até a cintura. Elas estão salvas? Sim, elas estão ali na piscina da salvação, né? E uma metáfora, gente. Então, mas existem aquelas pessoas que eu acho que eu me coloco nessas pessoas, que são aquelas pessoas que, poxa, existe algo mais profundo. Existe algo mais profundo. Na fala de Jesus existe algo mais profundo. Sobre as coisas não me pertencerem, sobre eu não ter... sobre como eu ser mordomo daquilo que o Senhor me dá, sobre como repartir, como levar alívio aos necessitados. São coisas que estão na palavra de Deus e me confrontam quando eu não faço, quando eu não sigo e quando eu não tenho esse entendimento. Então, eu entendo que para cada pessoa vive de acordo com a sua experiência. Então, e quem julga, quem sonda os corações é Deus. Então, meu intuito é apenas levar Jesus para os necessitados, para as pessoas que estão assim abaladas, passando por uma situação de vulnerabilidade. E também tem o outro lado, que é o evangelismo, que quando eu faço as minhas ações, muitas pessoas se movem, né? Existem aquelas pessoas que querem estar junto, mas tem aquelas pessoas que falam, Cris, eu financio as suas ações. E não são da igreja, mas é a minha oportunidade de falar para essas pessoas que têm o recurso, que não querem aparecer, que não querem nem que falem que elas estão me ajudando nisso, mas é a minha forma de falar de Jesus para essas pessoas. Então, eu tento, né, levar o amor de Jesus dos dois lados. Eu falo que sempre quando eu comento com as pessoas assim mais próximas, eu falo, gente, é uma obra dos dois lados. Porque existem pessoas de todas as religiões me procurando, que querem doar, que querem ir junto. Eu falei, venha ouvir Jesus também. Muito bom, gente. Então, vamos encerrar? Que já deu horário aqui. Infelizmente. Gente, toda vez, em todos os episódios, eu olho o relógio, parece que... Passou Muito 5 bom, minutos, gente, 10 minutos. muito bom. Foi muito rápido.
Quer que eu encerre? Então, novamente, siga a Cris também para acompanhar ela, ver, né, aprender de perto e chamar, porque ela tá totalmente aberta, já falou aqui, para procurar ela também e se aprofundar. Amém? Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Saindo Vocês são educada. lindas. Foi muito boa a conversa e você realmente me mostrou, querida. Calma aí, não precisa tudo, né? Você mostra realmente de uma forma mais facilitada. Simplificada, que a gente possa entender. Foi top. Obrigada. Me incentivou mesmo, de verdade. Muito obrigada. Tá convidada, tá? Tô convidada, as duas. Podem... E olha que foi o que eu falei. De evangelista, o meu é realmente pouquíssimo. Mas eu sei que faz parte da grande comissão. Sim. Então eu preciso e eu também quero aprender, né? Então, amém? Que você seja edificado também, onde quer que você esteja ouvindo. Até o próximo episódio. Bye. Tchau, tchau.